Olá, excelente tarde para você. Seja muito bem-vindo ao Consulta ao Doutor, a sua consulta, ou melhor, reparou na roupinha? Ao seu treino com hora marcada. Afinal de contas, hoje é sexta-feira. Hoje é o dia que a gente fala de saúde de um jeitinho diferente, com o nosso corpo em movimento. Roda a vinheta, diretor! Se você faz parte do grupo dos 40 a mais e quer aí transformar a sua rotina, ter uma vida mais saudável, com o corpo em movimento, então você precisa ficar de olho no Consulta ao Doutor. Se você lembrou de alguém a quem esse nosso programa vai interessar, nós estamos em transmissão ao vivo, gente, pelo site www.hittv.com.br. Já sabe o caminho, corre lá e compartilhe o nosso link de transmissão. Vamos chegar a essa pessoa e tirá-la do sofá. O que você acha? Uma boa, não é verdade? Coloca aí a sua roupinha, vai se preparando, porque o objetivo do programa é a gente falar, obviamente, mas se colocar em movimento, se colocar em ação. Se você quiser participar do nosso programa, esse é o dia que o treino está aberto para você compartilhar a sua foto. A gente quer provas, queremos saber se você está se exercitando junto com a gente. Manda pra gente a sua foto, manda também a sua dúvida pelo 0 Operadora 11 3337 5886. Não deixa para mandar no final não, porque aí você sabe que fica difícil para nossa produção o quê? Escolher qual dúvida que vai tirar aqui com os nossos professores. Pois é, já estou dando spoiler. Hoje temos mais de um, hein, gente? E olha, a nossa clássica enquete já está no ar para você escolher o final do nosso treino. Pois é, hoje é o dia que quem escolhe o final do nosso treino é você. Diretor, coloca pra gente a enquete na tela. Corre lá no @Consulta ao Doutor HitTV para você participar dessa enquete que está agora na nossa tela. Exercícios para qual perfil 40 a mais? Qual perfil você se encaixa ou quer aprender exercícios? Encarando a obesidade de frente, esse é o seu caso? Vida em home office, você é dessas pessoas que está aí trabalhando mais dentro de casa? Ou se você está enfrentando aí uma recuperação pós-lesão, temos exercícios também para a gente aprender junto. Então clica na alternativa que você quer aprender, é claro, quais são os exercícios, as movimentações de corpo que a gente pode aprender hoje. Clica lá na alternativa que o final deste programa quem vai decidir é você. E como eu falei, temos duas pessoas hoje, não é só uma, não temos só um professor não. Por quê, gente? Porque eu queria te perguntar, você tem um parceiro, marido, a sua esposa, que muitas vezes você acaba até colocando a culpa nele, não vou malhar ou não vou me exercitar hoje porque o fulano tá desanimado, a fulana não quer e tudo mais. Pois é, a gente tem um casal modelo e eles vão contar um pouquinho pra gente como que isso funciona, como que funciona essa dinâmica, porque um dá força pro outro e a gente tá aqui o quê? Para aprender qual é a dinâmica de um bom relacionamento, para colocar inclusive o corpo em movimento. Vamos juntos então conhecer um pouquinho mais a respeito dos nossos dois professores. Diretor, na nossa tela. Vamos lá, primeiro vamos conhecer a respeito da Cláudia Bachiega. Atua na área há 5 anos. Sua trajetória na profissão começou a partir de uma transformação pessoal. Olha que interessante. Após enfrentar a síndrome do pânico, a prática da atividade física trouxe uma mudança tão positiva que surgiu o compromisso de ajudar outras pessoas. Seu diferencial está em ensinar que o exercício vai além do corpo e que não são necessários equipamentos, é claro, para treinar. Apenas o próprio corpo. Um dos principais desafios diários é desmistificar a ideia de que o treino precisa ser feito apenas em academias de musculação, mostrando que a movimentação pode sim ser acessível e também transformadora para todos. Olha que bacana, tudo a ver com o nosso Consulta Doutor Corpo em Movimento. Vamos agora conhecer o Paulo Bachiega. Atua na área há 20 anos, sempre teve uma forte conexão com esportes, atividade física e o convívio com pessoas. Como faixa preta de jiu-jitsu, aprofundou seu entendimento sobre o potencial de movimento do corpo humano e o comportamento das pessoas em relação à atividade física. Seu principal desafio é conscientizar sobre a importância do movimento, mostrando que se exercitar pode ser mais simples e também divertido do que muitos imaginam. Vamos então entender aí como que se exercitar é divertido
também, não é? Olá, Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada, Dani. Obrigada pelo convite. Muito obrigado por disponibilizar o espaço e vamos se divertir, né? Acho que a gente precisa brincar mais. Gente, esse é o nosso foco. Para você que acha, ai não, gente, que preguiça fazer atividade física, a frase é, vamos se divertir. Mas antes, enquanto você prepara, porque se a gente pegou alguém desavisado, a ideia aqui é que você aproveite esses próximos minutinhos para trocar de roupa, colocar aqui, que nem eu, a sua roupinha de guerra, pra gente se exercitar junto, combinado? Vou te dar 2 minutinhos, no máximo, hein? Eu achei muito interessante no seu relato que você conseguiu lidar com a sua síndrome do pânico, através da atividade física. Tem muita gente, não é, que a gente conhece, que fala, nossa, fiz exercício e me senti tão bem. É a chave, não é? É transformador, é transformador. A atividade física, ela tem essa capacidade de curar da depressão, curar da síndrome do pânico, Que legal, porque é gente. um show de hormônios, né? Que vai a cada exercício. A gente vai ativando essas substâncias Isso. a serem liberadas do nosso corpo. E para mim foi tão forte tudo isso que eu me senti na obrigação de levar isso para mais pessoas. É difícil sair do lugar. Quando você está nessa situação, é muito desafiador. Você ter força de fazer algo por você, mas encontrando assim o grupo certo, as pessoas certas, tendo um parceiro para Você é a prova de que é o caminho. É o caminho. Por falar em transforma. parceiro, muitas pessoas, como eu disse aí, colocam a culpa no parceiro. Não é o caso de vocês. Queria entender um pouquinho a história de vocês, inclusive com o treino lá em casa. Pessoal, vocês estavam aí no Instagram participando da enquete, eles têm um Instagram focado para ajudar outras pessoas e também outros casais que queiram se exercitar dentro de casa. Queria saber quando tudo começou, um simples resumo. O Instagram é o @treino lá em casa. Tá? Treino lá em casa porque a gente entende que tudo começa na nossa casa, né? A gente desenvolveu essa ideia de treino lá em casa porque nós nos conhecemos num processo onde eu, como professor, precisava entender um pouquinho mais sobre o comportamento humano. E nessa descoberta sobre o universo do comportamento humano, a gente descobriu mais sobre cuidado, respeito, atenção, sobre melhorar a comunicação. E através de tudo isso a gente se sintonizou muito. A gente começou a viver o que eu diria que foi a melhor fase das nossas vidas. A melhor escolha. Foi a melhor escolha. E a gente queria já nesse momento, cara, isso é tão incrível que a gente quer levar isso para mais pessoas. Mas como? Eu dou treinos, né? Aí vamos dar treinos e falar sobre isso, ter o espaço do treino para ensinar as pessoas sobre ser humano, sobre autocuidado, sobre respeito, sobre coexistir, conviver em comunidade, né? E aí que a gente chegou na proposta do treino lá em casa. Lá em casa também é o seu corpo, a sua casa, onde você se preenche, onde você faz suas escolhas. Nós entendemos que o seu corpo é a sua casa. E nessa casa, você é o único proprietário. Esteja você aonde estiver, você que tem as chaves. E muitas vezes a gente fica só de fora, olhando a fachada, mas não entra na nossa casa. Como está a sua casa? Já parou para analisar? Olha que interessante isso. E é no nosso corpo que está escrita toda a nossa história, desde quando nascemos até o momento atual, né? Tem sofrimento, tem alegrias, muitas tem dores. medos. É isso mesmo. Então o treino lá em casa, ele surgiu com essa proposta de fazer você se tornar mais gentil, mas para você mesmo. Que bacana, gente. Você está pronto para se divertir na sua casa? E agora, só para finalizar nosso bate-papo, como foca nosso treino para 40+, quais são as maiores queixas e o que vocês vieram compartilhar com a gente com relação ao treino que a gente pode fazer nessa fase 40+? Tá, eu acho que assim, a primeira coisa é a gente entender
que se o meu corpo é a minha casa, quais as escolhas que eu tenho para dentro da minha casa? Uma ideia, Dani, para a gente começar a movimentar um pouquinho, para o pessoal que já se preparou, que está preparado para se movimentar, uma coisa muito básica que a gente passa, ela parece muito simples, mas todo mundo acaba se confundindo um pouco. É pensar nos movimentos da nossa coluna. Tá? A nossa coluna ela se movimenta em 3 planos. Plano sagital, que quando eu estou de lado, são movimentos que eu vejo nesse sentido. Isso são movimentos no plano sagital. No plano frontal, quando eu estou de frente, esses movimentos também existem. E no plano transverso, quando eu tenho as rotações, né, as torções, né? Cada vértebra da minha coluna, ela tem um pouquinho de movimento. Então, se a gente pensar num exercício simples no plano sagital, esse aqui. E aí eu vou definir para a Dani um drive, a cabeça. Tá. Sua cabeça vai conduzir o seu movimento. E você vai tentar mobilizar cada vértebra levando a cabeça para baixo. E a hora que chegar lá embaixo, você vai trazer cada vértebra para cima. Eu começo... Como se eu fosse uma cobrinha. Isso! Como se eu estivesse passando um fio dental entre cada vértebra. Eu quero mexer devagarzinho cada vértebra. Esse exercício ele é muito gostoso depois que você... As pessoas às vezes têm vergonha, né? É vergonha e também a gente é muito travado, né? Se você parar para pensar, Falar, não, se eu falar duro. assim, solta seus ombros, soltei. Solta mais um pouquinho. A cada momento que você trazer consciência, você vai perceber. Dá para soltar mais. E a coluna é a mesma coisa. Imagina que ela é o elo de ligação entre cintura escapular, que é responsável pelos movimentos do braço, e cintura pélvica. Então, mobilizar a coluna é parte fundamental. A gente trabalha 40 mais mobilidade da coluna, essa nutrição. Então, ó, a gente vai tentar começar pela cabeça, mobilizando as vértebras cervicais. Eu vou ajudando a Dani. Aí eu começo a soltar as minhas vértebras torácicas. Traz. Isso. Por último, E a vai lombar. deixando a cabeça E vou até embaixo. pesar. Chegou lá embaixo, a gente Solta pode parar um mesmo. pouquinho e sentir o topo da cabeça pesando no chão e O descontrair. joelho fica como? Pode ficar Tá. esticadinho, ó. Pensa que a sua cabeça ela é bem pesada, ela pesa uns 7 quilos. Ela é um fruto num galho de uma árvore. Então, lá embaixo você solta. Isso. Aí agora, para voltar, eu continuo com a cabeça puxando. Ó, A cabeça, você tá voltei vindo pela ao contrário. lombar. Olha Isso aqui, acontece Dani. com Volta lá. todo mundo. Todo mundo. Primeiro eu começo a olhar para frente, Dani. Vai olhando para frente, ó, Isso, a sua cervical, cabeça torácica, que sobe tudo. lombar. E aí cheguei em cima, eu já vou começar de novo. Vamos fazer 3 vezes. E aí Olha, a gente vai gente. tentando deixar mais soltinho. Ó, Dani, experimenta assim, ó, cervical, torácica, lombar. Cheguei embaixo, terminei, ó, cervical, torácica, lombar. E já começa mais uma vez, uma ondinha. Vamos experimentar. Vamos experimentar. Por que eu fiz esse movimento? Porque a minha vida inteira, imagino que você que me assiste também deve ter passado por isso, eu aprendi que logo após você fazer esse alongamento para frente, você volta no movimento desenvolver. contrário para não, e com a ideia de que para não forçar a coluna. Olha que interessante que vocês estão trazendo aqui para o nosso programa. É muito legal, né? Porque a gente, às vezes, tem muita coisa na educação física, dos meus 20 anos de profissão, que eu aprendi na faculdade, que eu vim desmistificar a partir deste momento. Mudou muito. A gente aprende que, o certo é isso. Não tem certo e errado, tá? Existem caminhos melhores e que te levam a lugares diferentes. Então a ideia é eu entender que a minha coluna ela tem movimento. Até falando sobre lesões, né? O que é uma lesão? Né? O que machuca? O que machuca é uma demanda maior do que uma capacidade do meu corpo de suprir aquela demanda. Se eu tenho uma coluna que quase não se movimenta, se uma pessoa que não faz nada, de repente nesse movimento ela pode se machucar. Ela nunca se movimenta, ela fez isso, o corpo dela pode não estar preparado para isso. Por isso é importante você sair do ego e vir na presença. O quanto eu posso, o quanto eu consigo, até onde eu tenho disponibilidade.
Que bacana, gente. Então, Vamos estamos aqui experimentar. aprendendo um caminho diferente que pode levar a um lugar inusitado. E esses caminhos são infinitos. Sabe uma coisa que nós não falamos pro pessoal de casa? Por que que a gente está descalço, né? Descalço, Se exata- eles forem se preparar para treinar com a gente, eles não vão estar entendendo. Sempre pensaram, vou usar tênis para Exato. treinar. Para não escorregar. E A explicação agora. a Por que explicação estamos é descalços? isso. Então, os nossos pés, eles têm 3 funções básicas, que são absorver o impacto, gerar propulsão e equilibrar todo o nosso corpo em cima deles. Tá. Cada ossinho dos nossos pés e cada dedo tem uma função para gerar estabilidade, equilíbrio, um ponto de apoio. Esse vai ser o próximo exercício depois que a gente pensar na coluna. Então, quando a gente está em cima de um tênis, e os tênis hoje em dia eles são cada vez mais tecnológicos, são grandes plataformas de borracha que absorvem o impacto, a gente já está anulando uma das funções do nosso pé, Olha que é absorver o interessante. impacto. Ele deixa de ter a função natural dele. Aí Quando a começa. gente está em cima dessa borracha, a gente também deforma a forma como o nosso corpo está se equilibrando ali. E como a gente passa a maior parte do dia calçados, a gente está anulando, a gente acaba ficando com o pé fraco. E tudo que acontece no nosso pé vai comprometer cada articulação acima. Às vezes a gente tem uma dor na cervical, que é o que a gente está trabalhando agora, e a gente pode identificar que essa dor vem lá porque meu pé não está sendo bem estimulado. Olha que Tudo interessante, gente. misturadinho. Não estamos descalços por acaso. Teve toda essa explicação interessantíssima. É isso. Vamos pensar assim, Daniel, só para a gente colocar um pouquinho mais em ação. Sentindo esse pé te dando equilíbrio, esparrama bem os dedinhos do pé. E aí vamos, cabeça puxando, a gente vai subir, descer, puxando pela cabeça. Chegou lá embaixo, deixa bem penduradinho. E aí já começa a ir olhando Olha para pra frente. vai subir. Torácica, lombar. Chegou em cima, já começa mais uma vez. Cervical, torácica. Solta lombar. tudo, Dani. Deixa o braço pendurado. Olha pra Subiu. Vamos a última vez, já emenda a cervical, só que a gente não vai parar embaixo agora. Completou o movimento, terminou a lombar, minha cervical já começa a voltar. Olha como já foi ficando mais fluido. E vamos conectar mais 3, só que agora eu vou inverter o sentido. De surpresa, eu começo pelo quadril. Bumbum para puxando. trás, O olhar lá vértebras na frente, lombares, flexão no torácica, a quadril. última é a Solta cabeça. tudo. E agora a primeira que você fez. Ah lá. Vai desenrolando. Quase deu um bug na minha cabeça, Chegou mas em agora deu cima, o certo. olhar foi para cima, o quadril já sai. Vai puxando. Muito bom. A última. Só isso, mais uma vez, a última, já está nutrindo a sua coluna, cada vértebra. E se você praticar mais vezes, normalmente a gente sugere 1 minuto para cada um cada desses sentido. movimentos. E 3 séries. Nossa, Você já exercício vai alto. percebendo Solta isso um pouquinho melhorando. o pé. Para a gente contextualizar os pés, vamos pensar assim. Eu quero que você comece a saltitar. Saltitos simples. Pequenininho. Esse saltitar, eu quero que você imagine seu pé funcionando como uma mola. E essa mola deve chegar até a sua Ó cabeça. como aqui tá tudo duro, Dani. Bem soltinho. Relaxa. Bem O soltinho. pé, os dedos do pé bem espalhado e vai saltitando. Tenta perceber se essa mola passa por cada articulação. Chega lá na cabeça. E aí, parou de saltitar e tenta se equilibrar em um pé só. Espalhe os dedos do pé. Isso, estabilidade, ó, o nosso pé, tenta relaxar os braços, Dani, solta, isso. O nosso pé gerou a mola, força, propulsão, Vai sentindo absorveu o tudo impacto e agora está equilibrando o corpo todo da Dani em cima deles. Volta a saltitar mais uma vez, Dani. A gente saltita mais um pouquinho e vamos pensar assim, um pé eficiente, ele
não faz barulho no chão. Eu não escuto tuque, tuque, tuque. Eu amorteço, eu relaxo. É suave. E aí parei e vamos estabilizar o outro pé. Se a gente desse um zoom no pé da Dani, a gente ia perceber ele movimentando. A gente ia ver cada ossinho ali estabilizando o corpo dela todinho. Tendão. Pode relaxar, Dani. Pode parar. Solta um pé, Entendeu? gente, É uma forma simples de perceber as funções dos pés, sabe? Nesse sentido que a gente trabalha. E quem me acompanha aqui às sextas-feiras, no Corpo em Movimento, sabe bem o quanto eu tenho dificuldade com esse tipo de exercício. Hoje foi mais fácil, não foi? Já está melhorando. Vamos lá, ó, uma outra postura muito... em várias culturas, o cócoras, o parar de cócoras é uma postura de descanso. É uma postura de conforto. Ela exige, além de mobilidade de tornozelo, que a gente vai perdendo por conta da limitação dos movimentos, mobilidade do quadril, acomodar a minha coluna. E aqui, não é só que a gente quer ficar de cócoras, mas a gente pode partir do cócoras para outros movimentos. Tá. Então a gente vai começar a pôr a mão no chão, no cócoras. Tá? Então do cócoras eu vou tentar encontrar um ponto na frente das minhas mãos, chegar com a mão por esse cantinho da mão, que é um ossinho chamado piciforme, esparramar os dedos e aí eu vou transferir peso para minha mão. Seguro um pouquinho e volto para o cócoras. E aí eu vou trocar a mão e vamos tentar encontrar diferentes pontos de apoio aqui. Só jogar o peso do seu próprio corpo. Agora, a gente já começa a trabalhar coordenação e força. Tá. Porque é o seu próprio peso. A gente não precisa de nada. Apenas você jogando peso na sua mão. Porque, inclusive, gente, a ideia é o quê? Que a gente consiga fazer os exercícios sem precisar de nada nem além do peso do nosso corpo. É isso mesmo. Ó, um chão, tem um chão e um corpo, você já está habilitado para fazer o treino. Vamos lá, você? Vamos lá. Eu vou acompanhar a Dani. Dani, Vamos lá. se você... Ai, que coragem. Para você chegar mais fácil, coloca as mãos no chão e dá uma balançada aqui dentro, se arruma no seu acomoda. cócoras. Cada um tem uma distância. Gente, ouve muito. Ai, o joelho não pode passar do pé num agachamento. Será que é verdade? Quando você sobe uma escada, Você o seu desce. joelho passa. Passa. Então, não pode ser verdade. Acomodada? Podemos? Acomodada. Põe a mão, esparrama os E dedos. joga peso lá em Empurra, cima. empurra o chão. Isso, volta pro copo. Volta. Vamos a conseguir? outra mão. Ah, meus queridos. Jogou, peso, segura, volta. Explore possibilidades. Então, Cruza, descruza, mais distante. Na verdade, uma distância que eu não precise da outra mão para voltar para o cócoras. a sua mão te empurra para voltar. Ah, entendi. Isso. Muito bom. Tá bom, meu amor. Senão a Dani vai sofrer muito. Ela nunca fez. Mas ela foi, arrasou! Muito bom. Quero fotos, hein, gente? Se você estiver fazendo, bota ali o celular, programa 5 segundos. Faz a pose, manda foto pra gente, 0 operadora 11 3337 5886. Você sentiu que fez força? Senti? Muita As força. pessoas às vezes olham esse treino e falam, ah, tá, mas sem peso eu vou fazer força? Não, senti bastante. A gente falou de 40 a mais, ganho de massa muscular ou perda de massa muscular, né? É muito interessante que a gente perde aquilo que não usa. Nosso corpo não usa. Se eu exijo dele, ele vai construir músculos para aquela demanda. As pessoas olham construir músculos como os bodybuilders, né? Os caras de academia gigantes. Aí a pessoa quer ir treinar na academia e fala pro personal, mas eu não quero ficar grande daquele jeito. Então você não precisa ir para lá. Porque ali é pro cara que quer ficar grandão. Hipertrofia. Você precisa se movimentar, você precisa dar essa demanda pro seu corpo, tá? Tem uma coisa que eu reparei nesses exercícios, não sei se você que está assistindo a gente aí de casa também notou.
passa por posições que a gente só fazia quando criança, não é? Exatamente isso. E aí, quando a gente junta com um treino 40 a mais, aí você fala, gente, estamos tirando as pessoas 40 a mais do lugar comum. Na verdade, a criança, ela tá limpa, ela tem todo o potencial disponível naquela fase. O problema é que a gente vai perdendo. Perde tudo isso? Criança brinca se a gente fica parado. A molinha. Isso. Né? A gente tem trabalhado nessas últimas semanas com nossos alunos exercícios de saltos, diferentes tipos de saltos, e tem uma amarelinha de adulto para as pessoas brincarem. Então, quem nunca brincou de amarelinha na infância? Por isso que a gente fala que é para ser divertido, sabe? A gente precisa encontrar possibilidades. Eu estou aqui no Cócoras, parado, conversando com a Dani, e de repente eu preciso ir falar com você, eu vou aqui, ó, vou falar com você. Que legal. E vou, e chego mais perto, e volto. Sabe? São Que a formas. gente fazia quando a gente era pequeno, mas depois a gente troca pelo... Pois não. Quando faz isso, né? Quando não faz, pois não, pelo telefone, isso pelo quando tá WhatsApp. perto, imagina, só aqui. Vamos perguntinha da nossa audiência. Diretor, pergunta na tela. Vamos lá. Ana Galvão, boa tarde a todos. Sou dona de casa e acabo cuidando muito dos outros e me deixo de lado, mas estou amando os exercícios. Posso fazer com os meus netos também? As crianças podem fazer esses exercícios? Tudo a ver com o que a gente estava falando, não é? Sim, isso mesmo. E é sempre assim, né, Ana? A gente acaba cuidando mais dos outros e acaba se esquecendo. Mas você pode fazer com os seus netos, sim. Nós fazemos com os nossos netos. Nós somos avós também. E eu acho que o mais interessante é ir com eles e não trazer eles para o nosso mundo. As crianças estão mais no chão, mais subindo, descendo. Eu acho que os adultos hoje deveriam se expor mais às brincadeiras das crianças. Né? Por exemplo, de quantas formas diferentes você consegue sentar e levantar do chão. Sabe? Isso já vai te dar um exercício de pensar em como você faz seu corpo funcionar. Ana, que tal você agora, ó, uma dica, você começar a acompanhar eles lá no chão. Vai brincar com eles no chão, vai pro Cócoras e aí você manda uma mensagem pra gente e conta como foi. É isso. Seja bem-vindo mais uma vez. Consulta ao Doutor Corpo em Movimento está de volta com o casal Bachega. Pois é, Cláudia e Paulo estão aqui com a gente dando um treino, gente, para lá de especial para as pessoas com mais de 40 anos. É o seu caso, você acabou de chegar, coloca rapidinho sua roupa confortável, vamos se exercitar junto com a gente, porque estamos aprendendo vários exercícios, principalmente para quem costuma dizer que faz exercício, que preguiça, que chato, que monótono. Não, é pura diversão e é isso que nós estamos fazendo aqui neste exato momento. Estamos nos divertindo juntos. Lembrou de alguém aqui? Esse nosso programa é interessante. Estamos em transmissão ao vivo pelo site www.hittv.com.br. Corre lá, já encaminha o nosso link de transmissão. E também te convido a você, claro, participar, mandar pra gente a sua dúvida, mandar pra gente o seu relato e também as provas de que você está se exercitando junto com a gente pelo 0 Operadora 11 3337 5886. E temos a nossa clássica enquete acontecendo em seus minutos finais lá na rede vizinha, no Instagram, @consulta ao Doutor Hit TV. Porque o final desse programa, quem decide é você, diretor. Coloca pra gente a enquete na tela. Exercícios para qual perfil de 40 a mais? Qual perfil de 40 a mais você se encaixa? Encarando a obesidade de frente ao seu caso? Vida em home office ou em recuperação pós-lesão? Clica lá na alternativa que a gente vai aprender os exercícios para esse perfil 40 a mais. Combinado? Bom, vamos lá então para a nossa segunda parte, a continuidade do nosso treino 40 a mais, que olha, é para todo mundo que deixou de ser criança, para que não se esqueça do mais importante, que é se divertir e ter mobilidade, gente. É isso aí. Bem importante. Dani, vamos lá. Vamos imaginar que a gente foi numa viagem e a gente tem que fazer uma trilha. A gente tem que caminhar e percorrer lugares
com subidas, com descidas, com degraus altos. Então, normalmente o que a gente vê na academia, né? A pessoa dá um passo para frente e volta, dá um passo para trás e volta. Vamos pensar de forma simples. Eu tenho que dar um passo um pouquinho maior e pensando nessa amplitude. Eu vou colocar um pé na frente, vou flexionar o joelho e vou empurrar para voltar. Tá. Dá um passinho. Vamos lá. Só testando. Um pé pra frente. Legal. Empurrar pra voltar. Se eu quiser ir para trás com a mesma perna, e volta. Pra trás parece ser mais difícil, mas Legal, fui. show. Vamos agora melhorar isso pensando na movimentação do nosso corpo. Eu não tô com toda essa parte de cima, eu não dou um passo para frente, para trás quando eu tô caminhando, pensando nisso aqui assim, duro. Nossos braços, eles estão aqui em equilíbrio com o nosso corpo. A gente está em movimento, a gente já viu isso lá nos pés. Então, a gente caminha assim, perna direita, braço esquerdo, não é? A gente vai fazer a mesma coisa. A hora que eu dou o passo para frente, eu vou com o braço esquerdo, eu sinto esse giro, empurro e já vou atrás. E aí eu troco. Vamos ver essa coordenação. Vamos lá, que eu vou de parceira sua. Bora. Respira, valendo. Dan. E o outro braço, muito bom. Ai, continua. Só 3, Isso. quantos? Mais uma Isso, vez. força no pé. Último. Legal, muito bom. E parou no meio. Show. Então, beleza. Eu dei um passo, alcancei e subi. Só que, e se eu tiver que dar um passo pro lado? Tudo bem? E se eu tiver que dar esse passo pro lado, ó, o braço contra a lateral e tiver que voltar cruzando a perna por trás? Vamos lá. Ó, vamos juntar Vamos. tudo. Eu vou te mostrar tudo, ó. A nossa sequência fica assim, ó. Frente, trás, lado, trás. Você está pronto para esse desafio? Vamos. 3 Vou chamar repetições. de desafio dos 4 cantos. Vamos lá. 3 repetições. Vamos lá. Ui. Trás, Direita. lado, cruzou. O Vamos equilíbrio. lá. Vamos mais uma. 1, 2, os 4 cantos. 3, 4. Respira o Agora último. vamos- agora vai sair a Agora boa. vai sair lindo, lindo, Vai. lindo. Vai lá. 1, 2. Não, mas de novo. Vamos. Equilíbrio. 1, 2, Você 3, fez tão bonitinho. 4. Isso. Dani e o outro arrasou. lado? E o outro lado? A Não outra tô perna? feliz ainda. Vamos pro outro lado. Vamos Vamos pro testar outro o outro lado? lado, a mesma coisa. Mas é muito legal tudo isso que aconteceu, Dani, porque isso acontece com todo normal? mundo. É normal. normal. Eu me Porque senti você travada. treina descalça. Não. Você treina de tênis. tênis. Você tá tendo que fazer força no seu pé. Já mudou a sua base. Completamente. Então é nesse sentido que a gente vai observando, entendeu? As pessoas. O que é mobilidade? Mobilidade é a capacidade de alcançar a máxima amplitude através de estímulos de força. Então, se eu consigo, perceba aqui uma coisa que você não estava percebendo, mas está tudo bem. Não tem certo e Ela foi errado, linda. galera. A gente vai se arrumando, a gente vai deixando o movimento mais bonito. Eu vou dar o passo lá, mas esse joelho aqui, ele ficou esticadinho, E aí eu desci. Aí eu tenho que ter força para sair daqui e me empurrar. E aí eu desço aqui. E a do força outro lado. tá no pé. E aí esse pé tá me segurando, me equilibrando e eu vou descer aqui. Sabe? Então vamos ver. Agora, o joelho direito esticadinho, ele vai dobrar para frente e para trás, depois ele esticadinho Eu vou faço pro um lado. pra Dani ver, peraí. Eu não confio muito nesse lado, mas eu vou. Mas é desafiador, você vai perceber a diferença, ó. Frente, trás, lado, cruza. Vamos lá? Pronto, 3 ó, vezes. Vai, parece muito simples. Respira, vamos lá, juntas. Vamos. Frente, Ui, já perdi. Ai. trás,
Equilíbrio, coordena os Lado braços. sem pressa, cruza. Isso, respira, valendo. Frente, trás. Lado, cruza, respira o último da frente, trás. Cruza. Muito bom. Foi, né, gente? Foi. Muito bom. Agora, e se a gente pensar em equilíbrio, que foi uma outra função do nosso pé que a gente falou, só que nesse equilíbrio eu vou querer uma flexão de quadril. Então eu posso flexionar o meu quadril, me estabilizando com esse pé e me equilibrar aqui fazendo uma ponta de pé lá atrás, bem Ô, bonito. Dani, ó, uma coisa. Tá vendo aqui, ó, o pé dele fazendo força para manter dedo espalhado. O nosso dedo é uma garrinha. É isso que está acontecendo no nosso pé que a gente não coloca atenção. É, e o Sabe? tênis, ele vai tirando essa percepção. E aí foi o que o Paulo falou. Começa a dor no joelho e se você não caiu, se você não bateu, provavelmente... Tá descompensando tudo o fato de É O pé isso. tá eu não estar assim, colocando lá o pé embaixo. no chão. Ele tá assim, olha ele não que tá interessante. conseguindo segurar no lugar. Aí o que tá acontecendo em cima, que é o joelho, tá? Ele tá tendo tá que se assim, o arrumar. quadril tá balançando. A gente é um saquinho de ossos coberto por músculos que vão direcionar para como a gente se movimenta, como a gente se locomove, como a gente vai de um lugar para o outro. E se essa eficiência em cada estrutura não estiver legal, alguém está sobrecarregando lá em cima. Então, só experimenta, faz duas de um lado, duas do outro. Ó, eu posso tentar, me equilibrei em um pé, eu Espalha cresço bem minha o dedo do postura. pé. Olha aqui, Dani, Espalha, ó. ó, Cresce bem cresceu. a postura, arruma os ombros. Aí, ó, o pé começa a sair, eu começo a flexionar o meu quadril. Eu posso pôr os braços aqui do lado. E aí eu volto. Isso. Devagarzinho, volta e se ajusta. Isso, Dani. Vai pensando numa linha reta, da sua cabeça até o seu pé. E volta. Ela é Ó, corajosa. A gente fazia tanto isso pequena, né, gente? Vai Como que a gente devagarzinho. perde isso? E isso que eu tô falando de um movimento parado. Simples. Mas Esse daqui era muito brincadeira de criança mesmo. Ai. Como é rico. Espalha o dedo do pé e vai. Grande Fixa e um bonito. pontinho. Ótimo, Dani. Aí fica quanto tempo? Vai, Não, só um pouquinho. Aí volta. Isso, ótimo. A ideia é, eu estabilizei, eu chegar lá embaixo, fazer uma ponta de pé, equilibrar o tronco e voltei. Esse braço, ele pode ir para frente também. Eu posso colocar o braço aqui na frente, ponta de pé e trouxe de volta, mantendo o alinhamento do corpo. Só que o desafio que eu tenho para você é juntar tudo isso que a gente fez agora. Então eu vou dar um passo para frente, vou dar um passo para trás, passo lateral, Cruzou. Dragon Squat e eu subo aqui. Ó. Nossa. Vamos, eu vou estar do seu Vamos. lado, a gente vai junto. Vai Vamos lá, lá. Dan. Respira. Vamos começar com qual perna? Qual foi a mais difícil? A mais difícil foi a segunda. A primeira, pé Então, a esquerdo. esquerda para frente. Isso. Perna Então direita vamos lá, a gente fixa. Pé esquerdo é o começa. apoio. A gente vai começar com a que é mais desafiadora para você. Ah, então é a outra. Então Começa com a apoia. direita de base, a esquerda vai para frente. Isso. Então vai direita lá. de base. Pezinho aquela que eu do disse que eu lado. não confio, Quanto? né? Um de cada Faz lado. uma vez, Um só só de pra cada testar, lado. Tá bom? Respira, valendo. 1, 2, 3, 4 e estabiliza. Excelente! Respira e volta. Muito bom. Ficou lindo! Vamos lá, Tenta o agora outro pro outro lado. lado. Espalhe os dedos do pé, ela arrasou! Boa. Muito bom. Espalha bem. Sente os dedinhos te agarrando no chão, alinha Vai sua tá assim, né? postura. Respira e vai. 1, 2, Eu acho que o outro lado é mais fácil. 3, 4, Uau.
Esticou. Boa, Dani! Mandou muito bem! Agora, meu amor, eu acho que a gente precisa descansar as pernas dela. Vamos descansar as pernas. Agora dela. é, como é que é um relaxamento? Parada de mão. Vamos. Vai lá, gente, segura. Parada de mão, vamos lá. Brincadeira. Vamos, o que você acha da gente Vamos fazer ela sentir ali uma experimentar? solturinha da coluna quando a gente está no chão. A gente vai usar o chão como apoio, mas primeiro vamos sentar no chão, Dani. Tá. A gente senta, ó, senta assim, apoia a mão atrás. A gente vai fazer um trabalhinho com a perna que a gente chama de linha e agulha. Eu só vou desenhar um círculo no chão com a pontinha do dedão, ó, passando e voltando, aí eu recolho uma para a outra perna passar. E aí eu senti esse desenho aqui, Isso. ó. Grandão, ó, Pensa passa. na perna bem esticadinha. Aí volta. Essa E perna deixa o bumbum no guarda. chão, pode deixar o bumbum no chão, ó. É bem suave mesmo. Amplitude É só entender essa adequada. coordenação. Coordenação é comigo, né, gente? Isso. Ó, linha e agulha, né? A agulha, a linha entra para a agulha passar, não é? Então, ó, uma perna sai para a outra vir. Você tá sentada no chão. Agora que eu Você tá fazendo a mais. Aqui você tá fazendo força de se Que sustentar. agora não precisa. Ó, mais o meu pé entrou. simples. Só passa, vai sentindo lá dentro da tua bacia. Passa grande. Isso, ó, pensa que você tá tomando sol na praia. Isso, muito bom. Isso é bem tranquilo, pode parar. Por que que eu quero isso? Porque deitados, a gente vai tentar pensar com o braço aberto em cruz, nesse mesmo movimento de linha e agulha, em toda essa rotação da minha coluna. Ó. Aí eu volto e troco o lado. Volta, guarda. Isso, pensa que seu pé vai chegar lá na sua mão. Volta. Enquanto a perna está indo para um lado, ó, a sua cabeça está olhando para cá. E aí eu sinto todo esse movimento. A coluna. Lembra dos 3 planos? Esse é o plano transverso da nossa coluna. Ó, o olhar indo lá para Ó, sente do cóccix, lombar, o tórax até a cervical. Todo mundo se mexendo gostoso. Lubrificando vértebra por vértebra. Esse exercício, gente, ó. Você que está fazendo. E dá para fazer dentro de casa. Agora vamos tranquilo. parar aqui. Para desse lado com a perna aqui. Esse aqui? Isso. Aí pode até deixar os 2 pés assim, Dani, ó. E essa mão que ficou aqui atrás, você vai fazer isso aqui, ó. Vem. Nesse movimento, eu não sei se desse jeito tá o mais legal para olhar o ombro, as pessoas olharem em casa, mas a ideia é eu desenhar um círculo grandão aqui, tentando sempre tocar o chão, ó. Isso, e eu vou mobilizar a minha cresce. cintura. Vai lá do outro lado. Torácica. Isso, Dani. Vai, estica, volta. E volta. O nome da brincadeira é que não pode tirar a mão do chão. Então, isso, perfeito. Vamos só arrumar um pouquinho aqui, ó. As pernas em 90 graus. Isso, e põe essa mãozinha aqui do lado. Isso, Dani. Vai lá longe. Tô achando que esse tá fácil pra Dani. Nossa, isso daqui tá uma delícia, Uma gente. boa mobilidade de ombros, A Dani tá, a Dani, ó, ok. Para quem sente dor na região cervical, dor nos ombros, a gente passa muito tempo olhando para frente, para baixo, numa posição Não é muito anteriorizada. Nossa, uma delícia. Nesse movimento, o nosso ombro abre, o peito abre, compensa toda a Isso. coluna. E todo esse trabalho, Dani, ele tem como progredir para você, tá muito fácil esse. E tem como regredir. Uma hora a gente tem que A ter uma Dani tá melhora, né, muito gente? fácil. Uma Uma hora a gente tem que ter alguma coisa boa, né? Uma facilidade de fazer o exercício, não é possível. Toda hora ser difícil. Vamos conferir, pessoal, o resultado da nossa enquete? Na tela, diretor. Vamos lá. Perguntamos exercícios para qual perfil 40 a mais que o pessoal lá do Instagram queria aprender. 52% a alternativa que venceu para a vida em home office.
Essa daqui, eu imaginei que pudesse ser essa alternativa, viu? Porque o pessoal realmente sofre bastante. É uma comodidade, é uma facilidade que muita gente tem, mas os efeitos disso para o corpo são devastadores, não é? Sim. O que a gente tem de exercícios para esse pessoal conseguir, de repente, levantar, ter uma mobilidade, dar uma descansada nesse corpo que fica muito tempo na mesma posição? Muito tempo sentado, né? Eu acho que uma coisa simples que a gente pode propor para as pessoas é experimentar trabalhar fora da cadeira. Tá. Sabe? Trabalhar. Se você se propor a trabalhar fora da cadeira, só de sair da sua cadeira que é confortável, do sofá, da cama, desses lugares onde a gente fica horas, a gente já vai começar pôr o nosso corpo para pedir movimento. Então vamos supor que eu comece a trabalhar com o meu notebook aqui no chão, um pouquinho. Eu colocar ele aqui para trabalhar, gente, e fazer um movimento um pouquinho aqui. Daqui a pouco eu vou me cansar dessa posição. Vai ter que se mexer. E aí eu vou me mudar para cá. E aí daqui a pouco eu posso estar aqui. Daqui a pouco eu posso estar com os dois joelhos. Daqui a pouco eu posso estar numa posição de cócoras. E a cervical, como fica? A cervical, porque todas né? essas posições que você mostrou pra gente, eu pensei nisso. A gente nisso. continua olhando para baixo, né? Eu tenho muito problema com a cervical no trabalho. Tá, Você tem? Pausas restaurativas, Dani. Olha que interessante. E aí os Gostei exercícios... do nome, pausa restaurativa. E aí os exercícios de coluna vão ser incríveis. Porque, aquele exercício que a gente passou no começo, a gente olhou para a coluna nesse sentido, começando e voltando aqui. Mas se eu pensar que eu posso pôr a minha cabeça para puxar toda a minha coluna para trás e fazer um arco com a coluna. Eu vou só imaginar a minha cabeça. Primeiro eu tenho a gravidade comprimindo o meu corpo o tempo todo. Só que se eu fizer uma força de expansão, como se eu quisesse a minha cabeça crescendo e sentir ela puxando para trás, puxando. O que eu estendi aqui, ó? Tudo isso. Aí eu volto e recupero, tá? Dia todo sentado, tempo todo em flexão de quadril. Dia todo olhando para baixo, tempo todo escápula aqui, cervical aqui. Eu começo a colocar minha cabeça para puxar a coluna, junto com a coluna minhas escápulas abrem, meu peito abre e eu estendo o quadril. E o começo vai começar curtinho, porque não está acostumado. Então, pensa sempre em preservar. Eu começo bem, é um degrau, eu só vou... E volto. Eu vou fazendo exatamente o contrário do tempo que eu passo totalmente fechado, sentado. Não, eu vou... A cervical, a cabeça está pesando o tempo todo aqui na frente, né? Então eu começo por ela para pesar para trás. Eu faço essa abertura de ombros, escápula, seguro. E o importante nesse exercício, para quem nunca fez, é não travar a posição lá. Vocês vão perceber que se você começar a fazer, você vai começar a ficar numa apneia e pode dar uma sensação de tontura, de mal-estar. Por isso que a Cláudia falou, começa devagarzinho, inspira, enche o peito, abre e aí já volta. E aos pouquinhos você vai se acostumando com isso. Com essa posição Pensa de abertura para ganhar mais amplitude. Que ele está muito rígido e você começa... Vai mexendo, vai dando espaço, vai deixando ele liberado. Muito obrigada, casal, Obrigada por esse você. treino que a gente fez junto. Foi maravilhoso. Para você que nos assistiu, que treinou junto com a gente, espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais sobre as possibilidades que a gente tem de treinos para as pessoas com mais de 40 anos. Treinos em casal, eles foram para a gente uma referência, um casal modelo de como a gente pode convidar o nosso parceiro e viver outras experiências a dois, não é? Muito bacana, gostaria demais de agradecer vocês e não deixem de segui-lo, gente.
@treino lá em casa, certo? Tudo junto, é isso Muito obrigada, mesmo. Cláudia. Muito obrigada, Paulo. Dani. Você foi uma ótima aluna. Adorei. E você que me assiste, espero que você tenha gostado também de colocar o seu corpo em movimento nessa tarde. Uma excelente tarde para você, um restinho de tarde. Te desejo um ótimo final de semana e a gente volta a se encontrar segunda-feira, às 16 horas. Até segunda, não deixa de se exercitar, combinado? Vamos então fazer dar uma última passada, gente? Dani, um último desafio, uma Bora. caminhada lateral. O objetivo do nosso, A Dani vai sair daqui com a perna o fora objetivo, toda. o objetivo final de todo o treino são as locomoções. É como que eu vou de um lugar para o outro, expressando movimento no meu corpo, expressando leveza, Bora de elegância. caminhada lateral. A caminhada lateral como ela é, ó. Nós vamos daqui para lá, Tá? tá? Então o que eu vou? Eu tô base no meu pé esquerdo, eu vou alcançar a perna lá longe, ó. Aí eu dou um passo no Dragon Squat que você fez, giro e já tô do outro lado. Vamos Bora juntas. lá. Acompanha a gente. Até mais. Dani, vamos lá. Vamos lá, Pé todo mundo. direito.